esse vídeo, ele é bem interessante. Tá aqui o link do vídeo. É um vídeo mais para mostrar para vocês as aplicações práticas do uso de resíduos em camadas de base e subbase de pavimento, e isso vai dar motivação ao início da nossa aula de hoje. Então, eu peço a vocês que assistam esse vídeo, na realidade, ele já está lá no canal, tá? Então, vocês podem assistir direto no canal. É interessante, mais uma vez, por conta dessa nova solução. Então, vamos dar início à nossa aula. Mais uma vez, queria só ressaltar que todos vocês dessem bom dia, que a gente possa, então, registrar a presença de vocês pelo chat. Hoje, nós estamos no dia 24 de junho, vamos, então, falar do estudo das camadas granulares. Conforme combinado com vocês, todas as nossas aulas estão sendo gravadas e disponibilizadas no canal Infraestrutura de Transportes, onde eu coloquei aí o link, onde vocês vão encontrar todas as coisas que a gente está elaborando. Nós elaboramos também outros vídeos, aí vocês vão acessando o canal e, enfim, né, tentando participar. Bom, nós estamos rumando aí, né, para a parte de estudo de camadas granulares, já vimos a parte de conceituação de pavimentos, revisão de mecânica dos solos, módulos de resiliência, estudo geotécnico. Então, a gente terá essa aula de hoje e a próxima para falar de estudo de camadas granulares. E assim nós vamos seguindo, né, no atingimento do conteúdo da nossa disciplina. Eu coloquei aqui também algumas instruções por onde é que vocês podem estudar esse conteúdo, tá? E eu disponibilizei o capítulo 7 do livro de pavimentação asfáltica, porque esse livro, ele é free, né? Então, a gente realmente pode disponibilizar os PDFs para vocês. Já entrando na disciplina, gente, aqui vocês têm um slide que é um mix aí de várias soluções que a gente pode encontrar para emprego de materiais em camadas de base e subbase de pavimento. Então, o que aconteceu com a gente até o presente momento? Nós estudamos o subleito, na aula passada vocês aprenderam a caracterizar esse subleito, e agora a gente está construindo o nosso pavimento de baixo para cima. Então, vamos começar a colocar as nossas camadas acima desse terreno de fundação, que é o subleito. Então, acima do terreno de fundação do próprio subleito, vocês poderão encontrar a camada de reforço, que pode ou não existir, a depender do tráfego ou da qualidade do meu subleito. E aí, acima dessa camada possível de reforço, vocês poderão encontrar camada de subbase, camada de base, a imprimação até chegar ao revestimento. Então, a gente está tentando colocar estamos nessa fase de construção do pavimento, tá? Então, aqui tem algumas soluções que vocês poderão utilizar. Em tese, a gente pode utilizar o solo naturalmente estabilizado para cada uma dessas camadas, seja reforço, seja subbase, seja base. A grande questão é se esses materiais naturais, eles têm a qualidade necessária para ser empregado nessas camadas. Quando a gente não pode encontrar essa característica natural, o que a gente faz? A gente mistura materiais, até que essa mistura atenda a determinados pré-requisitos do nosso DENIT, das nossas especificações rodoviárias. Quando eu falo do DENIT, o DENIT é um órgão federal, mas a gente pode seguir as normas dos nossos distritos operacionais, tá? Dos nossos DRs da vida. Então, vocês estão vendo aí uma mistura de solo brita, que nada mais é do que um solo misturado com brita. Eu posso usar uma escória de aciaria, eu posso adicionar cimento ao meu solo, eu posso adicionar cal para tentar estabilizar esse meu material e melhorar essas propriedades tecnológicas. Eu posso usar agregados reciclados também, em substituição a alguns materiais. Eu tenho outras opções, como o macadame seco, o macadame hidráulico, que nós vamos estudar ao longo dessa apresentação. Qual o grande desafio? O grande desafio é descobrir em quais teores esses componentes serão utilizados. Então, a gente vai ter que definir qual o teor da brita, se é 30%, se é 40%, se é 50%, qual o teor do cimento, se é 2%, é 3%, é 5%. Então, o grande desafio, eu diria, dessa parte da estabilização é a gente descobrir o teor com
com os quais a gente vai estar utilizando esses componentes. Então, a gente precisa introduzir o conceito de estabilização de solo. Estabilização de solo nada mais é do que alterar as propriedades dos solos para que eles possam melhorar o seu comportamento. A estabilização, ela pode ser um processo natural, desde que os meus materiais sejam naturalmente estabilizados. Então, no momento que eu faço a investigação de uma jazida, e que esse meu material já tem qualidade adequada, ótimo, então eu não preciso fazer nada. Eu diria, essa é a solução mais econômica. Eu não precisaria ir procurar outros materiais, como uma brita, um cimento, uma cal, para estabilizar esses materiais. Então, a estabilidade, né, essa característica natural pode ser, e há diferentes processos de estabilização. Então, eu posso fazer uma mistura granulométrica, a própria compactação, ela pode estabilizar o material, e eu tenho as estabilizações tipo química, tá? Que é o que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho uma solução de estabilização química, quando eu uso um produto químico, como a cal, como a emulsão asfáltica, como o cimento. Aqui eu diria que eu tenho estabilização granulométrica, tá? Que é uma mistura de solo com brita, quando eu utilizo brita para melhorar o comportamento dos meus solos. E aqui eu tenho um processo de estabilização, onde simplesmente eu uso a compactação para melhorar as propriedades dos meus materiais. Então, os objetivos da estabilização é melhorar essas propriedades geotécnicas dos materiais, aumentar a resistência desses materiais sobre o efeito das cargas transientes, que são as cargas que vão atuar, os veículos representam as cargas que vão atuar na nossa estrutura, reduzir a compressibilidade, reduzir a sensibilidade à ação de variações externas, como chuva, calor, reduzir a permeabilidade e garantir que essas propriedades elas vão se manter conforme o tempo vai passar. Tá? Bom, então vamos para o primeiro exemplo de estabilização. A gente vai falar da estabilização granulométrica. Vocês estão vendo uma figurinha, tá? Vocês estão vendo um solo do tipo argiloso, e vocês estão vendo aqui uma areia de rio. E estão vendo dois gráficos. No primeiro gráfico, vocês estão vendo a variação do limite de liquidez com a porcentagem dos materiais, porcentagem de fração areia, e no segundo gráfico, vocês estão vendo no eixo das ordenadas, não está colocado aqui, mas é a propriedade CBR, e no eixo das abscissas, a gente tem a variação da fração areia. Então, vamos relatar um problema. Esse foi um problema, esse estudo aqui, a fonte é de 2008, ele foi um problema que foi resolvido aqui para o estado do Ceará, para o agropolo do Baixo Jaguaribe. Quem conhece o agropolo do Baixo Jaguaribe sabe que é um agropolo extremamente produtivo, onde a gente pode encontrar melão, abacaxi, vários produtos agropecuários. Então, no geral, quando a gente encontra uma grande produção de produtos agropecuários, esse solo, normalmente é propício para o plantio desses produtos. Quando o material é bom, eu diria, para a agricultura, ele é ruim para a área rodoviária. Quando ele é ruim para a agricultura, ele é bom para a área rodoviária. Isso no geral, tá, gente? E, no geral, eu quero dizer, quero relatar isso. Então, o que aconteceu? Nessa região, a gente não tinha solos com qualidades adequadas para a construção dos pavimentos. O que foi estudado na época? A estabilização desses solos com a própria areia de rio do Baixo Jaguaribe. Então, a gente saiu combinando esses dois materiais, solos locais com areia de rio, até encontrar um teor ótimo desses componentes a serem empregados. Então, como vocês sabem, existe uma série de propriedades que precisam ser atendidas por essa estabilização. No caso desses materiais serem analisados à luz do ensaio CBR, tá? Então, a subbase, ela tem que ter aqui um valor de no mínimo 20% e uma expansão de no máximo 1%. A base, a gente vai variando esse atendimento dos CBRs conforme eu vario o nível de tráfego. Então, o que vocês estão observando? 0% é a fração, 0% de fração areia, tá? Significa que eu tenho o solo natural. Então, se vocês observarem, o solo natural, ele tinha um LL aí em torno de 13%,
desculpa, um IP, e tinha um LL aí em torno de 33%, ou seja, todos acima dos limites requeridos pelo DENIT. Lembrem-se que o IP tem que ter no máximo 6% e o LL tem que ter no máximo 25%. Então, o que a gente foi fazendo? A gente foi adicionando areia a esse solo, ó, 20, 40, 60, 80. O que foi acontecendo? O índice de plasticidade foi diminuindo até atingir esse limite de 6%. O que aconteceu com o limite de liquidez? Ele também foi diminuindo até atingir esse limite requerido pelo limite. Do outro lado, o que aconteceu? À medida que eu fui adicionando também areia, o meu material foi mudando de propriedade. Para 60% de areia, por exemplo, ele apresentou essa mistura, 60% de areia e 40% de solo, apresentou um CBR de 35%. Eu diria que esse limite, ele já seria suficiente, então, para eu empregar essa mistura em camada de subbase. Tá? Então, é isso que a gente tenta fazer. A gente vai para o laboratório e tenta definir os teores desses componentes, de tal modo que a mistura, ela atenda aos padrões requeridos pelos órgãos rodoviários. Vamos lá para um outro exemplo. Tem o exemplo da compactação. Tá? Esse mesmo material, se vocês observarem, essa mistura ela atingiu 35%, que é a mistura 60% areia e 40% solo. Normalmente, a gente emprega duas energias na camada de base. A energia intermediária, onde a gente, no laboratório, aplica 26 golpes, e a energia modificada, onde, em laboratório, nós aplicamos 56 golpes. No DR do Ceará, tá? Atualmente a gente já não chama mais DR, chama SOP, Superintendência de Obras Públicas, há uma energia que foi regulamentada, tá, de 39 golpes, que é uma energia que a gente chama de intermodificada, que está entre a intermediária e a modificada. Então, o que a gente fez na época? Esses estudos, eles datam de 2005. Vocês vão verificar que nós analisamos a qualidade e os benefícios dessa compactação intermodificada para que os materiais pudessem ser beneficiados simplesmente com o uso de uma energia um pouco mais alta do que a energia intermediária. Vocês poderiam perguntar, tá, e por que eu não uso energia modificada direto? Por quê? Porque quando eu uso energia intermodificada, isso significa menos golpes, isso significa menos passada de rolos no campo. Então, ela é uma energia, eu diria, mais econômica, tá? E muitas vezes, vocês vão ver que determinados materiais, eles não são capazes de aceitar uma energia muito alta, porque começa a ter a produção de finos, e essa produção de finos, quando entra em contato com o material como um todo, ela pode provocar expansão, por exemplo. Então, o que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é um trecho real, tá? Que foi o trecho da Renta Aracatiara, que vocês estão vendo aqui no eixo das abscissas, são 11 amostras, oriundas de 11 jazidas diferentes, que foram estudadas para a construção desse trecho. E o que nós fizemos? Nós simplesmente analisamos os materiais provenientes dessas jazidas, a qualidade deles, quando eu empregava energia desde a intermediária até a energia modificada. Então, aqui vocês estão vendo o atendimento do 40%, do 60% e do 80% do limite do CBR. Como vocês estão vendo também na tabelinha do lado, esse limite, ele é proporcional, ele está relacionado, na realidade, ao tráfego. Então, se eu tiver um tráfego baixo, por exemplo, N menor do que 10 a sexta, eu obrigatoriamente teria que atingir aí um CBR de, no mínimo, 40%. Então, se a gente observar, por exemplo, vamos observar a amostra 1. O que aconteceu com a amostra 1? A amostra 1, ela já era uma amostra que tinha um CBR muito bom, eu diria aí acima dos 60%. Quando eu empreguei uma energia intermodificada, o que aconteceu com o meu CBR? Ele aumentou consideravelmente. Já na energia modificada, eu diminuí esse valor. Se eu for analisar, por exemplo, a amostra 7, tá? Por exemplo, proveniente dessa jazida 7, o que a gente observa? A gente observa, por exemplo, que tanto faz eu empregar uma energia intermediária, intermodificada ou energia modificada,
que a gente vai encontrar as mesmas variações praticamente de CBR. Eu não vou, se vocês observarem essa jazida, tá? Elas obtêm aí valores de CBRs abaixo de 40%. Então, eu mostrei para vocês dois exemplos. Um, onde há essa propriedade da compactação, de usar uma energia mais alta do que a intermediária, como a intermodificada, pode melhorar o comportamento do material. E tem um outro exemplo, onde essa compactação, ela não é efetiva para o melhoramento dessas propriedades. Então, o que a gente faz, gente? A gente descartaria o uso do emprego da energia de compactação para estabilizar a jazida 7. Qual seria uma outra alternativa? Seria buscar uma brita, buscar um resíduo de construção e demolição. Então, eu diria que a gente vai seguindo, sempre tentando alternativas mais econômicas, como eu comentei com vocês. Se esse material, naturalmente, ele é estabilizado, é a solução mais econômica. À medida que eu vou, emprego a compactação, emprego outros materiais, eu diria que a gente iria aumentando esses custos. Então, essa é a ideia, né? Então, uma segunda opção aqui seria utilizar a própria energia de compactação para poder melhorar as propriedades dos materiais. Eu tenho colocado aqui o valor CBR, mas eu queria deixar, né, isso já plantado na cabeça de vocês, que o CBR ele é um parâmetro que vai ser utilizado para a gente dimensionar pavimento do ponto de vista empírico, mas, atualmente, a gente está arrumando para os métodos mecanísticos empíricos, então, o ideal é que a gente analisasse essas propriedades também, à luz do módulo de resiliência. A gente fez essas análises nessa época, aqui em 2005, e eu diria que, no geral, a gente teve a mesma resposta mecânica, ou seja, o emprego de uma energia mais alta, muitas vezes ela poderia melhorar as propriedades dos materiais. Isso para alguns casos, certo? Então, essa é uma sacada que a gente pode ter para tentar estabilizar materiais e despender menos recursos. Bom, aqui vocês estão vendo outro exemplo, tá? Que é o emprego da estabilização química, no caso específico, o uso da cal para melhorar as propriedades dos materiais. Então, normalmente, quando eu estabilizo um material com a cal, o meu objetivo é definir qual teor eu vou empregar para essas misturas. O que vocês estão vendo nesse gráfico, no eixo das ordenadas, são os resultados da resistência à compressão simples, tá? E no eixo das abscissas, vocês estão vendo, tá? O tempo com que essas propriedades elas foram adquiridas. Ou seja, vocês estão vendo aí resultados, né? Para 7 dias, para 7 dias, para 60 dias. E o que nós fizemos, então? Depois vocês vão ver como a gente vai ter uma aula também específica, né? A gente vai fazer uma dosagem de solo cimento, e vocês vão ver que é algo muito similar com a cal. Então, o que eu tenho que fazer é atender uma resistência mínima. No caso da cal, a gente sabe que essa resistência à compressão simples, se eu for usar essa propriedade mecânica como referência, ela é algo aí em torno de 0,7 megapascal para o estado do Ceará. Então, quando a gente observa esse teor de 5% e observa aqui os resultados para 60 dias, a gente tem aproximadamente algo próximo dessa resistência mínima recomendada, certo? Aí, logicamente, nós também vamos poder fazer outros ensaios, como o módulo de resiliência, como a da formação permanente, para analisar as propriedades desses materiais à luz desses novos parâmetros que são requeridos em métodos mecanísticos empíricos. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, que inclusive está relacionado ao vídeo que vocês vão assistir em casa, tá? Então, esse resultado, ele é novinho, ele é de 2018, mas o trecho foi construído em 2019. Então, o que vocês têm aqui? A gente tinha um problema, né, como eu comentei com vocês, que é ter uma cinza que dava para ser investigada, ser empregada em camada de base ou subbase. Aí, o que nós fizemos? Nós tínhamos uma cinza, tínhamos um solo local e decidimos empregar a cal como estabilizante. Então, definimos no laboratório a investigação de várias misturas. E vocês vão perceber
que essas várias misturas a gente foi variando aí o teor da cal, a gente foi variando a quantidade de solo, e a gente chegou à conclusão que a mistura M3, que é uma mistura solo mais cinza, tá? E vocês estão vendo aqui a composição, 50% solo e 50% cinza, foi a mistura mais adequada a ser empregada em camada de subbase. E a mistura identificada aqui como M4, que é a cinza com 5% de cal, foi a mistura, eu diria eleita para ser empregada em camada de base. E aí a gente fez uma série de ensaios de próprio CBR, deformação permanente, penetração, módulo de resiliência, para testar isso que eu estou informando para vocês, tá? Aí, são várias propriedades. Eu tenho mostrado aqui a resistência à compressão simples e venho mostrando aqui os valores do CBR, tá? Mas, mais uma vez, a gente focou nos ensaios mecanísticos empíricos, nos ensaios que vão ser utilizados nos métodos mecanísticos empíricos. Eu estou mostrando para vocês um pouco dos resultados que vão ser utilizados para o dimensionamento empírico. O que vocês observam, por exemplo? O meu solo local, que é essa mistura M1, ele tinha 0% de resistência à compressão simples, ou seja, ele não aguentava nem sequer qualquer tipo de carregamento que ele rompia. Quando eu utilizei, tá, essa mistura M4, que eu misturei esse mesmo, a cinza, e a cinza M2 também não tem nenhuma resistência à compressão simples. Quando eu misturei essa cinza, tá, com 5% de cal, vocês estão vendo aqui a mistura, que é a mistura M4, olha a resistência à compressão, como mudou significativamente. Para 7 dias ela foi para 2 megapascal, e para 28 dias ela foi para 3,2 megapascal. Então, o que isso mostra? Isso mostra como um agente estabilizante, ele pode modificar completamente aquele material. Então, eu costumo dizer que na área rodoviária, mesmo que você encontre uma jazida inadequada, a gente tem diversas opções para estabilizar essa jazida, seja ela de material natural, seja ela de material artificial. Então, a gente vai fazendo os testes mecânicos, depois a gente vai fazendo também, no caso de resíduos, avaliações ambientais, e a gente também vai fazendo avaliações econômicas, porque muitas vezes a melhor solução ela nem sempre, do ponto de vista de propriedades mecânicas, ela nem sempre vai ser a melhor solução a ser empregada do ponto de vista econômico. Então, a gente precisa tomar decisões, eu diria, baseada na técnica, no atendimento, então, das propriedades requeridas, baseado na questão ambiental e baseado também na questão econômica. Analisando aqui, mais uma vez, ó, o valor do CBR, dessa mistura M4, por exemplo, tá? Essa mistura M4, ó, o CBR dela foi para 246. E aí, quando você vê uma cinza natural, ela tem um CBR de 4%. Ou seja, ela não tem nenhuma aplicabilidade na área rodoviária. Eu diria que essa cinza, se você pegar do jeito que ela se encontra lá nos módulos de armazenagem, eu não tenho como utilizá-la na área rodoviária. Então, eu preciso executar um procedimento de estabilização. E aí vocês veem aqui o ganho significativo do que é a cal em contato com esse material. Eu dei esse exemplo, que é um resíduo, tá? Como eu comentei com vocês na aula passada, eu diria para vocês que os resíduos, eles vão entrar, estão entrando na área rodoviária, e é muito importante que vocês se formem já com essa noção que resíduos podem sim ser utilizados na área rodoviária, desde que se analise corretamente esses materiais. Estabilização química. Eu tenho outro produto que eu posso entregar, que é a emulsão, tá? Então, eu posso pegar um determinado solo, misturar com a emulsão asfáltica, variar o teor dessa emulsão asfáltica e analisar as propriedades mecânicas. Como vocês estão vendo aqui, a gente está trabalhando com ensaio de resistência à compressão simples. Nesse gráfico, vocês estão vendo aqui a variação do teor de emulsão, né? Vocês estão vendo aqui o solo natural, resistência à compressão simples praticamente inexistente, muito pequena. Quando eu adiciono, por exemplo, 5% de emulsão, a minha resistência à compressão sobe para 1 megapascal. Então, nem sempre o mais também é o melhor. Vocês estão observando, por exemplo, quando eu adiciono 8% de emulsão asfáltica, a minha resistência à compressão ela começa a cair. Eu diria que 8% e 2% eu teria resultados muito parecidos.
Então, foi aquilo que eu coloquei logo no início da aula. O grande desafio que a gente tem é definir o teor desses componentes nas nossas misturas. Eu tenho um outro exemplo, que é o solo-cimento, que eu diria para vocês, né, que é o mesmo procedimento. Então, eu vou utilizar essa mistura compactada de solo, cimento e água, em proporções que serão determinadas em ensaios prévios, a serem empregados em vasos de pavimento. E aí, a gente vai fazer uma série de análises de propriedades, resistência à compressão, módulos de resiliência, deformação termomente, para decidir qual é o melhor teor de cimento que vai ser empregado na minha mistura. Mais uma vez, fazer aquela análise técnica, econômica e ambiental. Bom, então o que acontece? Né? Como eu comentei com vocês, eu vou definir o teor porque eu preciso atender às especificações técnicas disponíveis no meu estado, no meu país. Por exemplo, em termos de estabilização granulométrica, que é a mistura de um solo com uma brita, ou de um solo 1 com o solo 2, eu obrigatoriamente, as minhas curvas granulométricas das misturas deverão atender a uma granulometria contínua, tá? Essa granulometria contínua, vocês vão ver que ela está amarrada à existência das faixas granulométricas, tá? Então, as faixas granulométricas, vocês vão ver que existem diversas, conforme o diâmetro máximo dos grãos, você sugere isso para rodovias com tráfego mais baixo ou mais alto. Existe um controle também no que diz respeito à porcentagem que passa na peneira dos índices. Então, por quê? Esse controle ele vai existir porque a gente, essas normas, elas são idealizadas muito do ponto de vista convencional. Então, todas as minhas misturas, elas vão ter que atender a determinados pré-requisitos. Então, por exemplo, as faixas granulométricas que vocês estão vendo aqui, elas exemplificam, tá, misturas estabilizadas granulometricamente. Então, eu tenho a faixa 1, tá, que corresponde a A, B, C e D, e eu tenho a 2, que corresponde a E e F. A faixa 1 para tráfegos mais elevados e a faixa 2 para tráfegos mais leves. O que vocês observam? Eu tenho aqui as peneiras, tá? E para cada faixa eu tenho a quantidade máxima e mínima de materiais que deverão atender essa faixa. Então, por exemplo, a faixa mais fina, que é a faixa F, quando eu olho para a peneira 200, por exemplo, eu tenho aqui, tá, que a quantidade de material passado na peneira 200, dessa mistura, do material naturalmente estabilizado, para ser empregado em camada de base e subbase, obrigatoriamente, eu tenho que ter aqui uma composição entre 10% e 25% de finos. Ah, se eu tiver 40%, professor, não dá para usar do ponto de vista convencional. Daqui a pouco a gente vai já falar de uma tecnologia não convencional. Então, eu diria que eu tenho que modificar os componentes desses materiais na minha mistura para que eu possa atender as faixas granulométricas. Então, o que eu faço? Quando eu misturo materiais, por exemplo, eu obrigatoriamente, a partir do tráfego, se eu definir a faixa F, que vai ser a minha faixa de referência, então essa mistura de materiais, ela vai ter que estar enquadrada dentro dessa faixa F. Se ela não tiver, você vai ter que fazer algum procedimento de estabilização, de mudança de componentes, para que essa mistura se reencaixe na faixa F. Então, a gente fica brincando, a mistura não é 30-70, ela é 40-60, porque, por exemplo, a mistura 30-70 pode ser que ela caia fora de faixa, e aí você muda os componentes da tua mistura. Bom, e aí existem vários critérios que vocês deverão atender, mais uma vez, tem que atender a faixa granulométrica, eu tenho que atender aos valores de limite de liquidez e plasticidade, a gente até já conversou sobre isso nas primeiras aulas, o limite de liquidez tem que ser no máximo 25%, o IP tem que ser no máximo 6%. Ah, o CBR tem os valores que precisam ser atendidos para cada camada. Então, pode até ser, por exemplo, que vocês tenham definido uma mistura 30-70, mistura de 30% brita e 70% solo, que estava todo enquadrado dentro da faixa granulométrica, mas que, de repente, não atendeu ao critério aqui dos meus valores, por exemplo, mínimos, né, de CBR e máximos de expansão. Então, isso significa que, mais uma vez, vocês vão ter que mudar os componentes dessa mistura. Por isso que, conforme eu comentei, o grande desafio seria esse, seria da gente definir, tá, em qual percentual esses componentes irão entrar na minha mistura estabilizada.
Às vezes, tá, a gente tem dificuldade, então, de encontrar materiais que satisfaçam a todos esses pré-requisitos. É por isso que, muitas vezes, a gente corre para a estabilização química, porque, naturalmente, ou granulometricamente, ou através da compactação, eu não consigo encontrar uma mistura que atenda a essas especificações. Bom, o que vocês estão vendo aqui, mais uma vez, é um resultado de um trabalho prático também, tá? A gente tinha o desejo de utilizar resíduos de construção e demolição, e aí o que nós fizemos? De usar um solo natural. Então, por exemplo, aqui eu tinha um resíduo de construção graúdo, aqui eu tinha um resíduo de construção e demolição miúdo, e aqui eu tinha um solo. Eu tinha um solo que tinha uma capacidade de 3% de CBR. O que nós fizemos? Nós fomos descobrir quais os componentes de cada um do resíduo de construção graúdo, do miúdo e do solo, para que esse material se enquadrasse dentro da faixa granulométrica. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, em vermelhinho é a curva granulométrica do RCD graúdo, tá? Em verdinho é a curva granulométrica do RCD miúdo. Em roxinho aqui é a curva granulométrica do meu solo natural, que tinha somente 2%. Ao manipular esses três materiais, a gente descobriu que, do ponto de vista de definição de percentual, eu teria que trabalhar com 50% de RCD graúdo, 40% de miúdo e 10% de solo. Então, essa mistura resultou num valor de CBR de 72%, que já é um valor que dá para ser empregado em camadas de base de pavimento, a depender do trato. Aí, mais uma vez, eu estou olhando para o parâmetro CBR, mas eu posso fazer essa mesma análise olhando para o parâmetro, tá, do módulo de resiliência. Por enquanto, eu estou mostrando muito o CBR, porque a gente consegue ir na especificação e dizer, olha, o CBR mínimo tem que ser de 40, tem que ser de 60, tem que ser de 80. Vocês vão ver que quando a gente for abordar os métodos de mencionamento mecanísticos empíricos, eu não vou ter um valor mínimo de MR. Por quê? Porque eu vou fazer uma análise do meu pavimento, eu vou fazer uma análise estrutural do meu pavimento. Então, para dar aula nesse momento, eu diria que a gente mostre esses resultados para que vocês, né, para que vocês vão pegando aí esses detalhes. Bom, então, aqui já tem um exemplinho para que vocês façam em casa, tá? Onde eu tenho três materiais, o material 1, o material 2 e o material 3. Aqui eu tenho os limites da faixa granulométrica que vocês deverão aprender. Então, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para que vocês definam quais os componentes desses materiais na mistura. Vocês podem utilizar diversos métodos, existem os métodos gráficos, tá? Existem os métodos analíticos, vocês podem simplesmente montar um sisteminha de equação e definir, tá? Né? Então, algebricamente, vocês podem fazer isso, e vocês podem fazer através de um método gráfico de Hot-Fuchs. O que nós fizemos? Nós decidimos, por uma questão de tempo, eliminar a explicação do Hot-Fuchs dessa aula, né? Mas ela está toda explicada no vídeo. Ontem o Bruno gravou um vídeo que está explicando esse processo de dosagem, inclusive mostrando esse mesmo exemplo. Então, o que eu queria que cada um de vocês fizessem a dosagem de vocês. A gente está sugerindo o Hot-Fuchs, mas não significa que vocês devem utilizar pelo método Hot-Fuchs. Vocês podem fazer por qualquer outro método. O método Hot-Fuchs é porque é um método rápido. Às vezes a gente está numa jazida e rapidamente, com uma folha de papel, a gente já define os percentuais desses materiais. Então, eu gostaria que vocês entregassem essa tarefa no dia 1/7/20, alguns na próxima semana, e assistirem, né, peço que vocês assistam o vídeo que foi gravado pelo Bruno aí, para poder resolver esses exercícios. Enfim, a gente vai poder também marcar essas aulas de tira dúvidas, né? Depois a gente vai até combinar esses horários. Eu tinha pensado horário de almoço, porque com certeza alguns de vocês devem estar trabalhando também, a gente sempre tem feito isso dentro da disciplina, marcado um horário de almoço aí, 1 ou 2 horas, de 1 às 2, algo desse tipo, para que vocês possam, então, tirar as dúvidas, certo? Então, é isso. Bom, vamos para outra situação. Até agora, a gente falou de situações que são extremamente convencionais. Nós falamos de misturas estabilizadas granulometricamente, misturas estabilizadas quimicamente. Eu não sei se vocês perceberam, mas todas as faixas granulométricas, eu vou voltar aqui um pouquinho,
elas delimitam a quantidade mínima de finos. Ó, se vocês observarem, a faixa F, por exemplo, estou voltando aqui, a faixa F é a faixa mais fina. Se vocês observarem, a quantidade passada na 200 tem que ficar de 10 a 25%. Se o material não estiver dentro desse limite, ele certamente será descartado, do ponto de vista convencional. Por que eu falo sempre essa palavra do ponto de vista convencional? Porque existem exceções, gente. E é isso que eu queria mostrar para vocês um pouquinho, tá? Na realidade, a parte que são o uso dos solos tropicais, né, na pavimentação. Isso envolve toda uma disciplina para explicar o que é solos tropicais. O objetivo de colocar, de introduzir isso na disciplina de super, é dar notícia para vocês que alguns materiais podem não atender a esses pré-requisitos e podem ser materiais excelentes para a área de pavimentação. Então, é muito comum, tá, em ambientes tropicais, como o Brasil, como alguns países da África, norte da Austrália, eu diria, a presença de temperaturas mais altas, tá? Então, em países onde a temperatura é mais alta, onde a gente tem presença, eu diria, de clima mais tropical, há uma formação de materiais mais finos que podem ter propriedades excelentes para a área de pavimentação. Esses materiais, eles são diferenciados. Aí eu tenho que esquecer um pouquinho tudo que nós vimos na disciplina tudo que nós vimos na aula anterior acerca de classificação da ASCO. Então, a classificação da ASCO não vai conseguir caracterizar adequadamente esses materiais, e daí eu precisar utilizar uma nova classificação, que é o que eu chamo de MCT, miniatura compactada tropical. Observem, por exemplo, o perfil desses dois solos. Em cima, aqui eu tenho uma linha de seixos, não está dando para ver. Uma linha de seixos é uma linhazinha de brita, bem pequenininha, tá? De seixo ao lado. Então, o que vocês... Acima dessa linha, vocês vão encontrar um solo, podem encontrar um solo laterítico, e abaixo um solo de comportamento não laterítico. Se eu pegar esses dois materiais, por exemplo, e for tentar classificar pela classificação da ASCO, que vocês viram na aula passada, certamente eles podem dar um comportamento aí de ruim a péssimo. Por exemplo, os dois materiais podem ser enquadrados como um solo do tipo A75, que é muito ruim para a área de pavimentação. Esses solos do tipo A75, eles são extremamente argilosos. Eu diria para vocês que tem alguns materiais, por exemplo, onde a gente pode até encontrar que 100% desses materiais passam na peneira número 200. E aí eu sei que isso assusta a comunidade rodoviária, principalmente para quem não tem experiência com o uso desses materiais da área de pavimentação. As pessoas se perguntam, eu jamais utilizaria um solo que passa mais de 50% na peneira 200. Mas eu diria para vocês que é possível. Principalmente essas rodovias são muito construídas no estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem grande experiência com essa técnica. Eu diria, né, nas regiões sul, sudeste, centro-oeste, vocês vão encontrar esse tipo de material. E a gente tem tudo para encontrar laterização no sul do estado do Ceará. Então, o que acontece? Se eu não tenho uma outra metodologia para analisar esses materiais, eu posso descartar materiais de boa qualidade. E se eu descarto materiais, eu acho que eles não servem, e eles servem, o que acontece? Eu estou gastando mais recursos. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer essa técnica. Então, vocês estão vendo, por exemplo, olha, vocês estão vendo duas fotografias no microscópio eletrônico de varredura, esses materiais do solo laterítico e do solo não laterítico, tá? Então, pensem, por exemplo, que a gente vai ter a seguinte situação, esses dois materiais, eles são classificados como um A75, por exemplo, na classificação da ASCO. E aí, esse material A75, naturalmente, ele não pode ser utilizado, porque certamente vai dar uma expansão alta, vai dar um limite de liquidez alto, tá? Embora dê um CBR, pode até dar um CBR mais alto. Mas o que acontece? O CBR, ou módulo de resiliência, são propriedades que a gente vai determinar numa segunda fase, não numa fase preliminar. Observem que interessante, olha a microestrutura desses materiais, são completamente distintas. O material de cima tem esse aspecto aí de nuvem, de pipoca, e esse material de baixo tem um aspecto completamente diferente, né? Você vê espaço aqui, interlamelar entre as partículas, o que mostra provavelmente que quando você joga água nesse material, ele expande
radicalmente. Então, o que acontece? Acontece que esses dois materiais, eles vão dar o mesmo comportamento na classificação da haste. E aí, em termos gerais, eu diria que o solo laterítico tem um bom comportamento e o solo não laterítico não teria um bom comportamento para a área de pavimentação. Então, eu preciso caracterizar esses materiais adequadamente à luz de outros critérios. E aqui vem a definição do que é um solo laterítico, que é um solo próprio de clima tropical, que ele é rico em óxidos de ferro e alumínio. O material predominante é a caolinita. Eles podem apresentar granulometria descontínua. Então, olha aí, eles estão fugindo daquele padrão. O padrão convencional é você trabalhar com misturas contínuas. Eles podem, inclusive, apresentar LL acima de 25% e IP acima de 6%. E podem ser empregados. Por quê? Porque esses ensaios, eles não são representativos desses materiais. Eles dão um LL alto, mas o material pode nem se expandir como ele está, como existe a previsão da classificação da haste. Tá? Então, olha, vocês estão vendo aqui que as faixas granulométricas desses materiais, então, são outras faixas granulométricas, são faixas mais finas. Vocês estão vendo aqui que eu tenho, né, aqui rachurado, eu tenho a faixa granulométrica mais fina, que é a F, e vocês estão vendo que aqui para o lado esquerdo, eu tenho a outra faixa granulométrica, que é a dos solos arenosos lateríticos. Então, se vocês observarem, por exemplo, o teor passado na 200, ó, vai de 20 até 50%. Ou seja, existe uma ampliação desses limites, tá? Mas, professora, vocês podem perguntar, e aí, o que é que eu vou fazer? Uso ou não uso? Aí eu diria, né? Quando o resultado dá negativo, é que nem exame aí, tá? Ele pode dar um falso negativo ou um falso positivo. Então, o que você parte? Você parte com investigação mais detalhada. Aí você pode, por exemplo, usar a classificação MCT para caracterizar o comportamento desses materiais. O que é essa classificação? Tá? Ela é uma classificação que é baseada em outra sistemática de ensaios, que não é LL, que não é IP, que são os ensaios realizados nesse cilindro aqui em miniatura, tá? Então, eu não vou, assim, a gente não detalha esses ensaios, né, em disciplinas de graduação, a gente vê muito isso em pós, mas eu diria para vocês, de uma forma geral, a gente executa esses ensaios em cilindros em miniatura, a gente submete esses corpos de prova à imersão, a gente faz uma série de ensaios de compactação também, para determinar as propriedades desses materiais. O que eu acho que vocês precisam saber? Vocês precisam saber classificar o solo de vocês. Como é que esse solo é classificado? Ele é classificado através do parâmetro C', tá? Que é obtido do ensaio de linha de CV, que expressa o grau de agilosidade do material, e o E', eu diria que expressa o caráter laterítico do solo, tá? Então, se vocês têm o valor de C' e E', se vocês têm esse par, vocês conseguem classificar o material de vocês. Ah, se eu tiver, por exemplo, um C' de 2 e um E' de 1, ele vai cair aqui na classe dos LG'. O que é um LG'? É um solo laterítico argiloso. Então, essa classificação, ela vai dividir os materiais em solos lateríticos, que são identificados pela letra L, e solos não lateríticos, que são identificados pela letra I. Tá? Então, o que nós vamos ter? De novo, aí foram estudadas uma série de especificações especiais para esses materiais. Então, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo faixas granulométricas e propriedades especificadas de acordo com o DRT São Paulo. Como essa tecnologia, eu diria que ela foi iniciada e desenvolvida no estado de São Paulo, vocês vão encontrar diversas normas e diversas especificações acerca do uso desses materiais em pavimentos. Então, aqui, o que vocês têm? Vocês têm as faixas granulométricas mais finas, por exemplo. A faixa C, ela aceita, para a peneira 200, por exemplo, de 35% até 50% de solo, certo? E aqui eu tenho as propriedades que ele deve, que a mistura, que o solo natural deve atender. Então, aqui vocês vão encontrar o mini CBR sem imersão. O que é o mini CBR sem imersão? Ele é igualzinho ao conceito do CBR, ele é chamado de mini porque os ensaios são realizados em cilindros menores, e sem imersão porque ele não passa os 4 dias de imersão que o CBR passa. Então, você compacta o material, imediatamente você procede o rompimento desse material. Então, eu tenho o mini CBR sem imersão, e eu tenho também o mini CBR com imersão. Então, aqui eu teria as propriedades
que esses materiais deveriam atender e as suas respectivas normas. E aqui, essa classificação ela é tão bacana, tá, que vocês vão observar que ela é uma classificação totalmente voltada para a área rodoviária. Diferente da classificação da ASCA, que o que a gente vê na classificação da ASCA é somente uma previsão de comportamento de subleito. Aqui não, por exemplo. Vocês, conforme o grupo MCT, se é LA, se é LA' ou se é LG', você tem uma hierarquização de onde você vai estar utilizando esses materiais. Por exemplo, para a base de pavimento de vias de baixo volume de tráfego, qual é o primeiro material que eu tenho que utilizar? É o material do tipo LA', tá? O solo arenoso laterítico. Em segundo lugar, seria uma areia laterítica, que é o solo LA. Em terceiro lugar, seria o LG'. Então, ele vai hierarquizando, de acordo com a classe, onde você vai estar utilizando esse material. Por exemplo, se vocês observarem, o LG', ele deve ser o terceiro a ser escolhido para a base de pavimento, mas ele é o primeiro a ser escolhido como camada de proteção à erosão. Por quê? Porque é um material que tem mais argila. Tá? E aí eu diria para vocês qual é o grande desafio. O grande desafio é saber construir pavimentos com esses materiais. Provavelmente vocês vão encontrar trincas na camada de base, após a secagem dessa camada, e aí isso assusta o técnico, né? Imagina, vocês estão vendo aqui essa foto, né, que é uma base compactada de um solo LA', vocês estão vendo que ela está trincada, mas essa trinca ela é em bloco, tá? E eu diria para vocês, acreditem em mim, tá? Se o solo for laterítico, essa trinca ela não reflete para o revestimento. Como assim, professora? Por quê? Porque existe uma técnica toda específica de construção desse material. Tá? Então, um grande recado, eu diria, para vocês, é mostrar isso, é mostrar que esses materiais, que são diferentes, eles podem ser utilizados na área da pavimentação, desde que tratados de uma maneira especial. Por que a gente tenta dar essa notícia para vocês? Porque muitas vezes vocês podem estar jogando material de qualidade fora. Como eu comentei com vocês, a gente tem estudo na região do Cariri e a gente tem percebido a presença desses materiais. Quais são os indícios, professor? Os indícios são a gente encontrar LL alto, IP alto, e a gente vai lá, faz um ensaio de CBR, o CBR dá alto, o módulo de resiliência, ele passa no condicionamento. Então, isso já dá uma suspeita de que esses materiais poderiam ser tentados para ser empregados em pavimentação. Aí, normalmente, esses materiais não são por quê? Porque na fase preliminar, quando você analisa o LL, o IP, você já vê que passa de 25%, já vê, o LL passa de 25%, o IP passa de 6%, você imediatamente descarta esses materiais, né? O que pode representar, mais uma vez, um aumento de custos. Quando eu descarto materiais próximos à minha obra, eu posso estar deixando de gastar, eu posso estar gastando mais, porque eu vou procurar materiais, tá, provenientes de outras jazidas que estão mais distantes. Professora, você me ouve? Oi? Oi? Oi, você está me ouvindo, professora? Sim, Marcelo. Por que essa diferenciação de formação dos solos tropicais ela é diferenciada de um solo que não é tropical, por exemplo, um solo lá do hemisfério norte e tal? É na gênese do solo que está a diferenciação, que faz toda essa distinção na hora do uso? Exatamente, Marcelo. A gênese do solo é diferente. A gente, se você observar, todas as nossas especificações, como CBR, LL, IP, elas foram desenvolvidas em países de clima temperado. O próprio CBR, ele foi um ensaio desenvolvido lá na Califórnia. Se a gente for perceber por que o ensaio foi desenvolvido na Califórnia para a condição dos materiais da Califórnia. Os materiais que estão na Califórnia, por exemplo, eles sofrem congelamento. Tá? Quando termina o inverno e entra a primavera, eles começam a sofrer o degelo da primavera. Então, o que acontece? Por que o ensaio a gente coloca 4 dias dentro da água? Porque eu tento simular essa situação. E solo é uma coisa que vai mudar muito. O solo ele vai depender da geologia, ele vai depender da pedologia, ele vai depender da vegetação. Então, você criar uma classificação, eu diria, universal para solos do mundo inteiro,
ela é bem perigosa porque eu posso estar descartando materiais. Então, veja, por exemplo, numa região como o Nordeste, eu tenho um clima quente, aliás, eu tenho diversos tipos de climas diferentes, e o meu solo, ele tem uma origem, ele pode ter uma origem completamente diferente de um solo, por exemplo, no Canadá. Então, cada vez mais a gente vê o Brasil, ele foi, eu diria que o Brasil partiu na frente nesse estudo dos solos tropicais, até porque a gente tem uma presença muito grande de solos tropicais, e a gente conseguiu criar uma classificação voltada para materiais, né, que são diferentes dos demais. A gente tem materiais parecidos também com solos de regiões de clima temperado? Temos, mas é o que eu digo sempre, né? Então, a gente tem que saber caracterizar a regra, mas tem que também saber caracterizar a exceção. Tá? Então, eu diria assim, respondendo diretamente à tua pergunta, isso está relacionado à gênese dos solos. Os nossos materiais, né, têm uma origem diferente, têm uma formação diferente, tem a rocha que deu origem ao solo, por exemplo, aqui no sul do Cariri, é completamente diferente da rocha que deu origem, por exemplo, aos solos provenientes da Califórnia. Então, a gente tem que analisar um pouquinho mais esses detalhes. Ok? Ok, Marcelo? Tá certo, professora. Obrigado. De nada. Alguma pergunta, gente, a mais? Professora, essas técnicas para solos lateríticos, elas são mais caras? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, elas são muito mais baratas, eu diria. É incrível, quem está me perguntando é o Gabriel. Gabriel, você quer abrir o microfone um pouquinho? Ou então, enfim. Gente, É que tem muito vento aqui, aí se eu abrir o microfone, fica barulho. tá bom, Gabriel, então deixa eu te responder. Gabriel, muito pelo contrário, são extremamente baratos. Os equipamentos, eu diria para vocês, logo quando eu cheguei na UFC, a gente fabricou esses equipamentos, na época, tá, tudo bem, faz 20 anos atrás, a gente gastou, acho que a gente não chegou a gastar R$ 1.000 para fazer o compactador, foi tudo doação, mas eu diria hoje, se você for comprar esses equipamentos numa solo teste, por exemplo, você vai gastar em torno de R$ 20.000. Mas se você for mandar fazer os equipamentos, usinar, talvez você gaste aí 4, R$ 5.000, talvez bem menos, talvez até menos do que isso. Então, é uma tecnologia extremamente barata, não tem prensa sofisticada, se vocês forem analisar, deixa eu ver se eu coloco aqui, se eu consigo colocar aqui, se eu estou apresentando, deixa eu só... Vocês estão vendo que isso aqui é o compactador. Esse compactador é isso que eu estou te falando, você pode usinar ele todinho. A peça mais cara que tem aqui é esse relógio comparador, tá? Que é um extensômetro, que é um pouquinho mais caro, que deve custar hoje talvez uns R$ 700, R$ 800. Esses cilindros que você está vendo aqui, ó, você também pode mandar usinar. Então, o que você precisa? Você precisa de um compactador, você precisa desse cilindro, você precisa dessas cápsulas de porcelana, você precisa desses suportes aqui para segurar esses cilindros, tá? Então, enfim, é coisa muito barata, tá? É uma tecnologia bem simples, que eu acho que no fundo é isso, sabe, Gabriel? A gente tem que estar sempre pensando no sofisticado. Quando eu vou fazer um módulo de resiliência, é uma propriedade sofisticada, o equipamento é caro? É. Mas o ideal é que a gente transforme o sofisticado no simples, né? Então, eu estou falando disso por quê? Porque lá na frente a gente tenta correlacionar modelos para poder extrair propriedades, poder ter propriedades mais complexas a partir de propriedades mais simples. Então, mais uma vez, respondendo diretamente, né, de uma forma objetiva, são equipamentos extremamente baratos, tá? Então, o que falta é o domínio da técnica, eu diria. Né? A gente tem um curso só para isso. Na verdade, a gente precisaria gastar com vocês, talvez, aí, um semestre inteiro, só falando de solos tropicais. Como não dá, né, uma disciplina de graduação, a gente não consegue chegar nesse nível de aprofundamento. Então, a ideia é dar notícia para vocês. Porque, claro que na vida profissional de vocês, se vocês forem trabalhar com esse tipo de material, isso acontece, enfim, em algumas regiões que há predomínio, vocês certamente vão ter condições de aprender essas técnicas, tá? É isso, gente. Professora, Oi? posso retornar só com um questionamentozinho Pode? rápido? Pode sim. Essa classificação também ela inclui para usos para fundações de estruturas, para a parte de barragens, por exemplo, ou é só para a parte de transporte de
pavimentação. Marcelo, ela foi desenvolvida para a área rodoviária, né? Tanto que você vê que a classificação ela está relacionada ao comportamento de base, base, mas ela pode ser empregada? Pode. Por exemplo, quando você vai fazer uma barragem, você precisa, por exemplo, ter um resultado do ensaio de compactação. Você pode ter um resultado de prócto a partir do uso dessa metodologia? Sim. Por incrível que pareça, quando você está classificando esse material, eu posso definir curvas de compactação, inclusive em diversas energias. Então, ela tem como ser aplicada? Tem. E tem trabalhos, inclusive, que fazem isso, principalmente o pessoal da área de barragens, tá? Tem algumas pessoas que utilizam a classificação de CT para caracterizar comportamento de materiais, determinar, por exemplo, curva de prócto. Aí a gente já não chama prócto, chama mini prócto, tá? Mas é possível, sim, tá? Então, ela tem, eu diria que ela é voltada para a área rodoviária, mas você pode extrair as propriedades da área rodoviária que servem para outras áreas, por exemplo, para barragens, no caso da compactação, certo? Beleza, professora, obrigado. Bom, a Sueli falou aí, né, já das constituições aí de camadas granulares, né, com as suas respectivas estabilizações. E agora a gente vai dar seguimento às questões de ordem executiva, né, como é que a gente executa essas respectivas camadas. Não vai ter grandes diferenças, vocês vão ver, no que diz respeito à execução de uma base ou de uma subbase. Né, os processos executivos, eles são praticamente os mesmos, né, com os mesmos equipamentos, na maioria das vezes. Pode ser que exista alguma diferenciação, né, entre uma camada e outra, sobretudo quando a gente vai trabalhar com materiais estabilizados quimicamente, né, o solo cimento, o solo cal, o solo betume, o solo cinza, como falou, pode ser que exista alguma diferenciação lá na frente com algum tipo de equipamento específico. Então, o que é que vai acontecer na verdade? O material já passou por uma caracterização geotécnica, né, essa que a Sueli acabou de explicar, e algumas outras que nós revisamos ao longo da disciplina, que diz respeito à mecânica dos solos, né, de maneira talvez mais específica, as caracterizações de ordem de plasticidade, de capacidade de suporte, né, e de dosagem desses materiais, como a Sueli acabou de abordar, né, nas misturas de solo brita, por exemplo. Ou você pode também ter uma mistura de solo com solo, ou de brita com brita. E precisa existir um controle no que diz respeito a isso em laboratório, para que possam sair de lá as respostas relativas aos teores de dosagem desses materiais. Já antecipo para vocês que muitos dos problemas que nós encontramos em pavimentos rodoviários, sobretudo, eles são devidos às condições relativas à dosagem desses materiais. Muitas vezes não é feita uma dosagem adequada, ou não se tem um trabalho de laboratório, talvez aí minucioso, para se definir os teores, né, desses materiais. A gente percebe que muitas vezes dosagens que a gente pode acreditar que de alguma experiência passada, que elas sejam favoráveis, essas dosagens de materiais semelhantes, pode não acontecer dosagens favoráveis, né, em materiais que a gente encontra de jazidas que eles necessitam passar por processos de estabilização. Então, a gente pode ter um solo que é parecido com o solo de uma jazida 1, que é muito semelhante a um solo de uma jazida 2, e dizer que a jazida 1, por exemplo, teve uma mistura de solo brita de 50-50, ou seja, 50 de solo com 50 de brita. Pode ser que na jazida 2, essa mistura 50-50 não seja favorável. Então, talvez lá seja 60-40, 70-30, né? Então, costumo dizer que só o laboratório consegue dar essas respostas para a gente no que diz respeito aos teores adequados das dosagens de materiais. E aí, muitas vezes, uma falta desse controle da dosagem, não definida em laboratório, ou mesmo um não controle da sua questão executiva, pode proporcionar para a gente problemas futuros, né, surgimento de defeitos futuros no pavimento, como recalques, né, como afundamentos plásticos, trincamentos diversos que podem acontecer nessas camadas granulares, e aí isso ser refletido no revestimento e a gente ter problemas, muitas vezes, defeitos precoces nessas estruturas. Nesse mesmo segmento, as questões também de ordem executiva dessas camadas granulares, sejam elas estabilizadas granulometricamente, sejam elas estabilizadas quimicamente, que a gente vai ter a oportunidade de ver isso mais à frente,
elas também, se não forem muito bem trabalhadas em campo, no seu controle executivo, né, elas também podem proporcionar defeitos precoces. Então, por exemplo, uma falta de compactação adequada de um material de base ou de subbase, material granular ou material coesivo. O excesso de compactação também ele é prejudicial. Então, no que diz respeito à compactação, é necessário que a gente tenha um controle muito severo nessas questões, porque eles também podem proporcionar o surgimento de defeitos precoces. O não controle, por exemplo, da quantidade de água a ser obedecido no que diz respeito à umidade ótima do material, aquela que a gente tira lá do ensaio de compactação, também pode proporcionar, né, o surgimento de defeitos precoces nessas nossas estruturas. Então, muitas vezes, quando a gente encontra defeitos de pavimentação, trincamentos, afundamentos, eles podem ser oriundos de falta de controle da dosagem dos materiais ou da falta de controle das questões de ordem executiva dessas camadas, que na hora, logicamente, da execução, né, e aí uma falta de controle de umidade, compactação e outros, podem ser já o surgimento de patologias, defeitos precoces nessas nossas estruturas, nessas nossas superestruturas de pavimentação rodoviária, ou aeroportuária, ferroviária, em muitos casos, né, mas tratando aqui especificamente da infraestrutura de rodovias, a gente tem, ou da superestrutura de rodovias, a gente teria essas possibilidades se a gente não tiver um controle muito satisfatório da dosagem e também das questões de ordem executiva. Então, tratando especificamente das questões executivas, vou mostrar aqui alguns exemplos, né, de execuções e também de outros materiais que são aplicados em pavimentação. E aí, mais uma vez, vocês fiquem à vontade para perguntar, ou de viva voz, ou escrever aí pelo chat, que a gente vai respondendo na medida do possível. Tá? Vamos lá. Vocês veem a apresentação aí? Sim, professor. Tá ótimo. Vamos lá. Então, em termos de equipamento, vocês vão ver praticamente nas execuções de camadas de base e subbase, esses equipamentos aí apresentados, né? Geralmente, as motoniveladoras, patrol, né, que o pessoal também chama. Vocês vão ver os caminhões basculantes, caminhões das irrigadeiras, os rolos compactadores dos mais diversos tipos, rolo liso, rolo pé de carneiro, como está aqui, o rolo de pneus em algum momento. Então, são basicamente esses equipamentos. É claro que podem ter outros também, como as recicladoras, por exemplo, né, ou outro tipo de equipamento mais específico que possa existir, mas de maneira geral, de maneira básica ou clássica, digamos assim, você teria esses equipamentos aqui que vão constituir o apoio necessário às execuções de camadas de base, subbase, reforço de subleito ou alguma regularização ainda do subleito. Então, basicamente, esses equipamentos. O que deve existir em termos de planejamento dessas execuções seja a definição da quantidade de equipamento, né, da quantidade de frentes de serviço, para que possam ser atendidas as questões relativas à produtividade, a tempo de execução, dentre outras questões previstas aí no planejamento da obra. Mas, de maneira geral, o que é que a gente vai ter, né, em termos de método construtivo propriamente dito? E vão existir duas questões a serem trabalhadas. Ou a gente tem um material que vem diretamente da jazida escolhida, né, uma vez eu já sei que jazida é essa, já sei que aquela jazida atende às questões de ordem qualitativa, sobretudo na caracterização geotécnica, e também sei qual é a quantidade de material que eu vou explorar dessa jazida, eu vou transportar esse material diretamente da jazida para o campo. Então, eu posso trazer jazida de um solo de uma jazida 1, um solo de uma jazida 2, levo isso para campo e faço, então, a mistura, né, a estabilização desses materiais em campo. Ou posso ter a possibilidade de pegar esse material de jazida, levar, né, isso para uma usina específica para esse fim de mistura de materiais. Essa usina ela pode estar construída no canteiro da obra, ali muito próximo da obra, ou ele pode vir de uma usina específica que tem instalada esse maquinário necessário a essa mistura e depois transportar isso para campo. Então, ou faço essa estabilização in situ, ou faço essa estabilização em usina de materiais. De todo modo, depois que esses materiais chegam na usina ou chegam no campo, eles chegam lá através
de caminhões basculantes, né, e aí eles são, então, esparramados, eles são, então, distribuídos no campo, né, vocês vão ver aqui umas pilhas de materiais, as leiras que a gente chama, e aí, ou eles são já esparramados, aí depois que sai do caminhão basculante, para um moto-nivelador ou para um distribuidor de agregados. No caso, você fazer, por exemplo, uma mistura de solo brita, por exemplo, ou também pode ser feito isso com algum outro equipamento específico, como uma recicladora. Eu vou já mostrar aqui alguns exemplos que talvez fique mais claro. Depois que esse material é espalhado, né, ou esparramado, você tem, então, um umedecimento do material para você colocar aquela quantidade de água necessária para o cumprimento da chamada umidade ótima. Então, vejam aí que, nesse caso, eu preciso ter um controle muito bom das umidades aplicadas em campo para garantir que aquela umidade esteja atendendo a questão de umidade ótima. A gente sabe que o excesso de água ou a falta de água para se atingir essa umidade ótima, ela é prejudicial às questões executivas e também ao desempenho do pavimento ao longo do tempo. E esse umedecimento, ele vai acontecer com um caminhão irrigador, né, com auxílio de grade disco, com um pulvo misturador ou outros equipamentos, aí, mas geralmente esses são os equipamentos básicos. Ou também posso ter a necessidade de se fazer uma secagem do material. Por vezes eu posso tirar o material de jazida, e esse material está úmido ou com umidade acima da umidade ótima, especificada em projeto, e aí eu vou precisar fazer uma secagem desse material, uma secagem prévia, geralmente ali com grade disco, fazendo um revolvimento do material, né, para poder você ter uma aceleração, digamos assim, da evaporação dessa água presente nesse material, e aí controla a umidade desse material para que eu possa, então, atingir a umidade ótima necessária. E depois faço uma regularização dessa camada solta com moto-niveladora. Então, vão existir trabalhos feitos pela equipe de topografia para indicar, né, aqui a altura, por exemplo, esse material precisa ser distribuído, regularizado, para que eu possa, então, entrar com a minha compactação, né, fazer a compressão dessa camada com rolo compressor, e aí, dependendo do tipo de material, eu posso trabalhar com rolo pé de carneiro, né, que seria esse rolo aqui, que tem essas saliências, aqui apresentada no tambor do rolo, né, ou posso trabalhar com rolo liso. Isso vai depender muito do tipo de solo. Geralmente os solos argilosos, ou mais tendenciosos a argilosos, tendem a trabalhar melhor com os chamados rolos pé de carneiro. Os materiais talvez menos coesivos, materiais de areias, ou misturas de areia com um pouco de argila, se comportam melhor com os rolos lisos, e aí, né, logicamente, a gente tem essa compreensão para que eu possa, então, iniciar o processo de compactação. E aí, um controle das passadas do rolo compactador, mais uma vez, o excesso disso é prejudicial, a falta dessa compressão, ela também é prejudicial, não consigo dar o contato grão-grão necessário para que eu tenha uma estabilização necessária dessa camada. O excesso também pode quebrar grão, e aí ser prejudicial para um excesso de finos também, não dá uma estabilização necessária a essa camada granular. Então, o controle da compactação junto com a umidade ótima, se eu tiver isso de maneira muito efetiva e rigorosa no campo, certamente eu vou ter um sucesso com relação ao desempenho da minha superestrutura. Feita essa compressão, né, feita essa compactação, passa a regularização final, obedecendo as questões relativas às cotas, cota de eixo, cota de bordos, e aí atendo a essas condições para deixar a camada pronta para o serviço final, que seria a imprimação, aquele que antecede a execução do revestimento. Então, como a Sueli falou no início da aula, a gente está construindo o pavimento, né, obviamente de baixo para cima, a partir ali do subleito, com reforço, subbase e base. Na hora que a gente termina a base, essa base fica pronta para receber o revestimento, é necessário uma camada de imprimação, depois a gente vai ter a oportunidade de detalhar melhor esse serviço, tá? Então, aqui um esquema resumo, né? Então, você tem o transporte que pode vir de jazida, que pode vir de uma usina, ou na obra, ou de uma usina comercial. Você é transportado através de caminhão basculante, né, que vai colocar as pilhas aqui de solo sobre a camada a ser regularizada, ou ser estabilizada, ou pode ser feito o espalhamento com um distribuidor de agregado também, no caso de se fazer, por exemplo, um espalhamento para misturas de solo brita, solo agregado, né,
está colocando brita aqui, mas a gente pode ter, por exemplo, um agregado reciclado, vindo aí de usina recicladora, né, os materiais de construção e demolição, já trabalhados, beneficiados, atendendo as condições geotécnicas necessárias, então esses materiais são espalhados, né, depois disso eu tenho um processo de homogeneização, geralmente feito com grade de disco, né, ou pode ser feito com pulvo misturador, depois disso, ou em conjunto a isso, eu posso ter o processo de umedecimento, ou de secagem, como já falamos, né, umedecimento para eu colocar uma quantidade de água necessária ao atingimento ali da umidade ótima, um processo de secagem, do mesmo modo, para reduzir a quantidade de água presente até a se atender à condição de umidade ótima, passa por um processo de regularização de camada solta, geralmente feito isso com moto niveladora. Aqui eu posso ter, né, nessa homogeneização, a grade disco, o tombamento do material, como a gente fala, feito com patrol, né, com moto niveladora, passa por um processo de compressão, compactação, com rolo compactador, e aí passa a regularização final, mais uma vez, atendendo aí as condições de cotas, né, de topografia no eixo e nas bordas aí para atender o que foi estabelecido no trabalho de topografia. Então, sem trabalhar, por exemplo, com solo brita, que é um tipo de material onde se tem a mistura de solo com brita, né, as proporções, como já falamos aqui, reforçamos, podem ser das mais diversas, né, 70-30, 80-20, 50-50, mais uma vez, essa definição o laboratório tem que dar, né, só o laboratório consegue dar essa resposta favorável a gente. Não acreditem, por mais experiência que possa ter o engenheiro de campo, das misturas que são feitas de olho, isso não existe, bota ali 50 de sola com 50 de brita, porque eu tive uma experiência passada, né, a gente respeita isso, mas as respostas favoráveis às condições relativas a essa dosagem de material, só o laboratório consegue fornecer para a gente de maneira racional, de maneira correta, para que a gente não possa ter nem excessos nem faltas, e esses materiais conseguirem trabalhar e apresentar o seu desempenho necessário no que diz respeito à capacidade de suporte, no que diz respeito às condições de plasticidade. Então, definida a dosagem necessária, né, aqui no caso, uma distribuição de pilhas de brita, para que possa ser misturada a essa camada de solo. Então, o que deve ter acontecido aqui é que o solo já foi, de certo modo, regularizado, revolvido, né, e de certo modo, espalhado, esparramado aqui, trabalhado com moto niveladora, talvez uma primeira compressão dada aqui. Depois, né, eu venho com a camada de brita para ser espalhada, revolvida aqui, misturada. Essa mistura pode ser feita com grade disco, pode ser feita com auxílio de uma moto niveladora, e aí eu tenho, então, essa condição aí feita, né, mais uma vez, respeitando as condições relativas, sobretudo, à presença de água para garantia da umidade ótima. Então, essa mistura feita em campo, esse material poderia também ter vindo de usina já pronto, né, tanto solo como brita, uma camada de base, por exemplo, jogada, esparramada, lançada aqui em cima de uma camada de subbase, também seria uma possibilidade. Nesse caso aqui, é uma mistura feita in situ, já no trecho para execução. Então, essa mistura de solo brito, né, os materiais, como eu já disse, misturado em usina, em pista, com pá carregadeira em usina, ou com pá carregadeira também pode ser feito, mas já mostrar uma foto. No trecho, né, homogeneizado com arado, grade de discos, né, compactado com rolo liso, pé de carneiro, dependendo do tipo de solo, e das porcentagens de mistura. Então, solo brito nada mais é com uma mistura de solo numa determinada proporção do que brito numa determinada proporção. Como falamos, essa mistura pode ser feita em pista, não in situ propriamente, mas no local específico ali, próximo da obra. Então, vocês estão vendo aqui uma mistura nessa foto da esquerda de um solo-areia. Também tem que ser dosado isso em laboratório, mistura aqui feita com a carregadeira. Não fica lá essas coisas todas, né, em termos de mistura, feito em usina, obviamente, mas é uma possibilidade, né, não existindo possibilidades de se contratar uma usina, de se ter uma usina para fazer essa mistura, é uma obra talvez de pequeno porte, um serviço a ser feito ali no contexto urbano, de tráfego leve, talvez isso se adeque, né, para fins de aplicação de misturas propriamente, ou a própria mistura de solo brita. Aqui feita, né, com pá carregadeira também, depois de ser levado para o campo, já tem um arremate, digamos assim, final de uma mistura, essa homogeneização que possa ser feita com a grade de disco, a própria moto niveladora, tombando esse material, para se garantir essa condição de homogeneização.
aqui uma foto, né? Vocês estão vendo aqui um perfil, aqui talvez uma camada de subbase, ou mesmo o próprio subleito, e aqui uma mistura de solo brita, né? Um solo aqui mais avermelhado, aqui está vendo a brita misturada aqui, na proporção indicada pelo laboratório, uma certa conferência aqui que diz respeito à espessura, e está executada essa camada de base, que vai ser feita aqui no final, talvez uma regularização, né, um mínimo acabamento aqui, para deixar essa base pronta a receber a camada de imprimação, que vai ser detalhada mais à frente. Então, esses materiais de solubilidade precisam atender a toda aquela caracterização geotécnica que foi dada, em termos de CBR, né, se for para a camada de base, essa mistura precisa apresentar um CBR acima de 60 ou acima de 80, para garantir as condições de CBR de camada de base, que está especificado no DENIT. Existem também condições a serem obedecidas para a brita, com diâmetros máximos, e a abrasão Los Angeles também está especificado em especificações do DENIT, ou prefeituras, ou estado, né, também eles podem ter, e um cumprimento no que diz respeito às distribuições granulométricas, né, para passagem de materiais em determinados conjuntos de peneiras, e também no que diz respeito ao seu coeficiente de curvatura e coeficiente de uniformidade. Tudo isso para existir o encaixe, né? A senhora falou um pouco atrás aqui, de você encaixar a sua curva, né, em faixas aqui. Então, você vai ter, no DENIT, por exemplo, faixas que vão variar de A até F, a depender do tipo de tráfego. Então, a ideia de você ter o obedecimento, o cumprimento daquelas condições granulométricas, dos coeficientes de curvatura, CC, e do coeficiente de uniformidade, CU, dentro dessas faixas, para garantir que você tenha uma estabilidade necessária desses materiais estabilizados. Então, aqui um solo brita, né, solo misturado em usina, em campo, aqui no caso, em campo, né, pode ser feito em usina também, que é as condições de caracterização dos materiais. Aqui, um outro tipo de material, que é o chamado macadame. A gente vai encontrar na literatura pelo menos 3 tipos de macadame: macadame a seco, macadame hidráulico e o macadame betuminoso. Os 3 podem ser utilizados em camadas de base, de pavimentação. O macadame betuminoso, inclusive, pode ser utilizado em algumas situações como material de revestimento, né? Não é tão comum assim na atualidade, mas é uma possibilidade. O macadame nada mais é do que uma constituição feita de uma ou mais camadas de agregados britados, obedecendo-se aí às faixas granulométricas de projeto, e material de enchimento, que pode ser aglutinado com água, no caso aqui de macadame hidráulico, ou pode ser simplesmente lançado e compactado mecanicamente, o que vem a ser o macadame a seco. Então, a diferença do macadame hidráulico do macadame a seco, como o próprio nome diz, o macadame hidráulico leva água, né, para fazer o preenchimento dos vazios deixados aqui dessa primeira camada, com material fino, né, com material mais fino, de granulometria menor, para dar o encaixe aí dessa camada. Então, a junção de agregado britado com agregado britado, numa primeira camada espalhada de material mais grosso, digamos assim. O espalhamento desse material deixa vazios, e aí isso pode não dar uma estabilidade necessária à camada, e aí para poder garantir o travamento do grão, né, dos grãos presentes nessa camada, eu faço isso com o lançamento de um agregado de granulometria menor, nesse caso aqui com água, no caso do macadame hidráulico, para travar o esqueleto sólido dessa camada. Então, é uma possibilidade de trabalhar. Só uma curiosidade, né, o nome macadame, aí vem desse camarada aqui, John Loudon McAdam, né, ele é o macadame, engenheiro escocês, que em 1816 iniciou essa técnica de utilização, e no Brasil foi bastante utilizado até ali a década de 60, um pouco mais, quando surgiram aí as possibilidades de trabalhar com material usinado, com controle talvez até maior, melhor no que diz respeito à granulometria, e materiais britados, como por exemplo a BGS, que a gente vai também falar aqui. Então, esses macadames, eles precisam também obedecer questões relativas à granulometria, questões relativas à sua abrasão, né, materiais que possuem abrasão
muito grande, superior a 40%, por exemplo, são materiais que se desgastam mais rapidamente, então eles devem ser evitados em pavimentação. Então, se espera sempre que os materiais tenham uma abrasão Los Angeles pequena, aqui no caso inferior a 40%. Os macadames também têm faixas granulométricas que precisam ser obedecidas em projeto para fins de utilização desse material. Os materiais de enchimento também, a ideia desse material de enchimento é travar, ou seja, preencher os vazios da primeira camada aqui e travar o esqueleto sólido, dando a resistência, a capacidade de suporte necessária a essa camada. E no caso aqui, a água entra como um auxiliar na penetração do material de enchimento nos vazios. Se eu não utilizar a água, eu posso também fazer o preenchimento dos vazios com o agregado miúdo, aí, o material de enchimento, e travar. Alguns vão dizer que não é tão bom assim, a água consegue penetrar melhor, né, encher melhor esses vazios deixados da primeira camada, mas ela pode se tornar cara, né, o transporte dessa água para fazer essa penetração. Então, entre utilizar o macadame hidráulico a seco, é uma questão que deve ser trabalhada, talvez, no planejamento da obra, para fins de se ver se o custo relativo ao transporte da água, a utilização da água, é ou não favorável à utilização do macadame. Em termos de materiais, são praticamente os mesmos, né? Você tem moto niveladora, rolo compressor, caminhão irrigador, talvez você vai ter aqui a inserção de alguns vassourões para poder fazer o espalhamento dos materiais miúdos e garantir que o material miúdo tenha ali, de certo modo, preenchido, né, os vazios da primeira camada, e aí você faz a distribuição do material graúdo de primeira camada. Então, esse lançamento aqui é um material distribuído em primeira camada, ou seja, material graúdo, lançou, deu ali uma certa regularizada, vem-se então com a segunda camada, lança-se então o material de enchimento, no caso aqui do hidráulico com água, ou pode fazer esse lançamento do material de enchimento a seco também, material miúdo, e faz então a compressão desse material, né, para poder travar o esqueleto sólido. E aí, depois dessa camada pronta, né, pode ser feita em uma ou duas camadas, por exemplo, para poder garantir o fechamento aí dos vazios da primeira camada. Se faz ali uma verificação, né, para saber se não tem nenhum material solto, algum material instável, etc. E estando a camada pronta, passa-se então a fazer a imprimação. Ou, em alguns casos também, né, pode ser utilizado esse material como material de subbase. E aí se verifica após o processo de compressão, se tem no trecho algum material solto, né, algum material instável, e aí você faz essa verificação para aprovar a camada. Tá, então, como falamos, material chamado aqui macadame, né, o hidráulico, no caso, eles foram bastante utilizados aí durante muito tempo no país, né, também fora, mundo afora, e depois, ali, a partir da década de 60, esse material foi substituído, né, por material talvez mais eficiente, do ponto de vista construtivo, de suporte, etc., como, por exemplo, a brita graduada simples, né, como já comentamos. Então, aqui o macadame a seco, a diferença, como já falamos, é só o não uso da água, é um material que você também lança de primeira camada material grosso, lança de segunda camada, digamos assim, o material fino para preencher os vazios da primeira camada. Sem água, chama-se macadame a seco, se faz a compressão e se trabalha, portanto, a execução desta camada. Como já antecipamos, a BGS talvez seja hoje, pelo menos aqui para a nossa realidade de Ceará, um dos materiais mais utilizados em camadas de base de pavimentação rodoviária, devido, talvez, uma certa oferta que nós ainda tenhamos aqui no estado de brita, né, para poder compor as camadas de brita graduada simples. E BGS nada mais é do que uma mistura de brita com brita, né, e água, obedecendo-se, portanto, a condições também de faixas granulométricas. Isso geralmente é feito em usina, mas pode ser feito em campo. O que é feito em usina geralmente tende a apresentar comportamento melhor no que diz respeito à estabilidade, à resistência, a travamento desses grãos aí do esqueleto sólido em campo, né, mas também há uma possibilidade de se fazer isso em usina. É comum também a gente encontrar isso, sobretudo em pequenas obras. Mas obras de médio, grande porte, né, onde você tem um volume muito grande de utilização das camadas de BGS, de brita graduada simples, em camada de base de pavimentação, geralmente esse material é processado em usina, né, até para ter um controle também satisfatório do que diz respeito à água desse material,
levado para o trecho, lançado e ali compactado para poder ter a execução da minha camada de base. Existe um material muito semelhante à BGS, com características de capacidade de suporte, de estabilidade também muito semelhante à BGS, que é a chamada bica corrida, ou brita corrida, né? Então, a diferença é só de terminologia. Brita e bica são praticamente os mesmos materiais, né, em termos de utilização, e se difere um pouco aqui da BGS, porque não há um controle de graduação, ou o controle de graduação ele é bem menor, e também podem ser utilizados em pavimentação. Então, enquanto na BGS a gente tem ou precisaria ter um controle muito rigoroso no que diz respeito ao encaixe granulométrico da curva de uma BGS dentro de faixas estabelecidas aí pelo DENIT, pelo Estado, por exemplo, no caso de bica ou de brita corrida, esse material não obedece, vai ser uma brita que você vai colocar ali, e aí pode ser que no momento ela saia daquele conjunto ali de limites máximos e mínimos das minhas curvas granulométricas, mas que, né, apresenta uma boa capacidade de suporte, um material que apresenta uma boa estabilidade, pode ser utilizado também em pavimentação. Então, se não há, por exemplo, uma exigência de projeto, de órgão para a utilização de BGS dentro de faixas especificadas, pode-se trabalhar com bica corrida, ou com brita corrida, mesma coisa, bica e brita, corrida, né? Então, você pode trabalhar com elas também, porque são materiais, inclusive, mais baratos, né, do que quando comparado aqui à BGS, e aí você pode utilizar isso também em obra de pavimentação, desde que você não requeira, ou desde que não se requeira um cumprimento da questão granulométrica, né? Não tem um controle tão severo assim de granulometria nas britas corridas, ou na bica corrida, quando comparado aqui à chamada BGS. Mas é um material que pode ser utilizado também. Então, esses materiais, no caso da BGS, tem um controle de granulometria a ser feito por especificações de DENIT, de Estado, de Prefeitura. Então, você tem ali britas que são graduadas dentro de faixas que são, então, especificadas, né? E aí você tem, então, controles relativos à presença de finos, à granulometria dos diversos agregados que vão ser utilizados, aqui exemplo de brita 1, brita 3/4. São materiais que têm pouquíssimos finos passantes na peneira 200, então a presença de materiais finos, se o argila é muito pequena, aqui entre 3% e 9%, é muito mais para travar realmente o esqueleto sólido dessa mistura, com presença d'água, contato grão-grão. São materiais que têm uma capacidade de suporte muito elevada, então imagine praticamente a constituição de material só de brita, com poucos finos, então são materiais que apresentam ali CBR maior do que 60%, às vezes muito maior do que os 80%, com resistências, né, muito satisfatórias, com expansões praticamente inexistentes, e apresentam também módulo de resiliência aí que varia entre 100 e 400 megapascal. A gente vai detalhar melhor essa condição. Então, são materiais que apresentam um bom comportamento. Então, diria que aqui, para a nossa realidade de Ceará, são praticamente os materiais que são trabalhados em camadas de base, sobretudo aqui em obras da região metropolitana, em obras que possam se valer aqui das britas, dessas pedreiras aqui, Taitinga, né, São Gonçalo, etc., e fornecer esses materiais para as obras aí. Logicamente, tem que ser observadas as questões relativas à distância de transporte, para que isso não possa trazer um custo excessivo para as obras. Mas, fechando, né, são materiais de excelente qualidade para as obras de pavimentação. Então, como eu falei, esses materiais em fins de execução vêm da usina, muitas vezes já pronto, ou também pode ser feito em situ, né, mas, enfim, são lançados no campo, transportados por caminhões, espalhados ali pela motoniveladora, ou por um caminhão distribuidor de agregados, também pode ser feito, né, no caso ela já vem pronta de usina. Se ela for feita em situ, eu distribuo brita com brita, vou ali misturando, né, com grade disco, motoniveladora, etc. Tenho que atentar mais uma vez também para as condições relativas a umedecimento desse material, controlar a umidade disso. A compactação é feita por rolo de pneu, rolo liso. Tem que se atentar pela questão da vibração, pode se vibrar ou pode não se vibrar, né, o rolo na hora dessa compressão. A questão a ser observada é que o excesso de vibração ele pode quebrar os grãos, a depender desse excesso, obviamente. Tá? Então, tem que observar se eu não tenho ali soltura de agregado, uma constituição de finos a ser feita pela quebra desses grãos na hora da execução.
tá? Então, isso tem que ser observado. Faz-se, então, a regularização da camada solta por moto-niveladora, um acabamento aí com a regularização final, e aí deixa-se a camada pronta para receber o asfalto diluído, ou seja, a execução da imprimação, para selar a camada, né, dar uma coesão ali de topo dessa camada, né, e depois garantir à frente a junção, né, a união, a cola, revestimento base. Então, seria, em tese, o fim dessa imprimação. Vai trabalhar mais à frente. Alguém ia perguntar? Não? Então, aqui só uma constituição, ó, quem está vendo, um esquema, né, de uma camada de pavimento, revestimento, base, subbase e o reforço subleito. Então, quem está vendo uma camada de reforço de subleito a ser constituído para essa estrutura, né? Então, reforço, subbase, aqui aparenta ser um solo, uma base, e aparenta ser uma mistura de solo brita, ou muito mais presente brita aqui, um solo mais, talvez, acinzentado, né, com presença, talvez, de material pétreo na sua constituição, não consegue afirmar o que é pela simples foto, tem que investigar esse material. E aqui a camada de revestimento, constituída de revestimento propriamente, a capa, como a gente chama, e o binder, né, que seria uma camada intermediária, mas tudo isso, revestimento e binder, é propriamente o revestimento deste pavimento. Uma outra questão que eu não toquei, mas que a gente precisa se atentar bastante com relação a essas questões executivas, diz respeito à condição de espessura, né, controle de espessuras dessas camadas. Se a gente for lá no DENIT, no Manual de Pavimentação, ele vai nos indicar que essas camadas granulares, elas podem ser executadas com no mínimo 10 centímetros, isso nós estamos falando de camada acabada, então você vai lançar ali, sei lá, 12 centímetros, 13, 14 centímetros, o rolo vai passar, vai compactar, né, vai densificar essa camada, vai ali expulsar os vazios, vai fazer ali o controle da água presente com os grãos, e enfim, vai ter uma camada constituída aí no mínimo de 10 centímetros, e no máximo está lá especificado de 20 centímetros. Né? Pede-se, inclusive, aí há uma questão de discussão, que a camada executiva fique em 15 centímetros, né, para poder facilitar a questão da execução, e isso tem uma relação muito direta com o tipo de rolo compactador a ser utilizado. É claro que se eu tenho a possibilidade, por exemplo, de trabalhar na minha obra com rolos compactadores mais pesados, eu posso ter camadas maiores do que 20 centímetros, inclusive, mas se a gente for obedecer o que está previsto no DENIT, eu vou trabalhar com camadas máximas de 20 centímetros se eu tiver rolos compatíveis a essa execução. Então, eu vou lançar ali 25 centímetros, sei lá, 23 centímetros, 24. Né? Existe uma conta para a gente trabalhar com isso, que diz respeito à massa específica desse material e o volume a ser compactado, né? E aí lanço lá os 23 centímetros, 24, densifico essa camada, compacto e chega ali aos 20 centímetros de camada acabada. O controle disso em campo é feito com aquele ensaio que todo mundo deve conhecer, que é o ensaio de densidade in situ, né, com um frasco de areia. Então, se eu vou compactar essas camadas, a cada, por exemplo, 15 centímetros, ou mesmo 20 centímetros de camada executada, vamos trabalhar aqui com camada executiva de 15 centímetros, então, a cada 15 centímetros de camada executada, eu vou lá com o frasco de areia, né, faço aquele furo lá na camada, retiro o material e verifico o chamado grau de compactação. Então, a depender da camada, pode ser que o órgão especifique, por exemplo, em camadas de base precisam ter grau de compactação superiores ao 100%. Subbase, grau de compactação superior a 98%. Reforço, camadas com grau de compactação superior a 95%. Se a gente for no DENIT hoje, ele vai exigir que tudo seja superior a 100%. Pode ser que algum DR, alguma prefeitura, faça essa distinção de grau de compactação por camada. Mas no caso do DENIT, isso também era verdade até um tempo atrás, mas mudou-se essa concepção e vai dizer, qualquer camada granular executada em superestrutura rodoviária precisa ter um grau de compactação superior, né, aos 100%. Então, faço essa especificação e aí comprovo em campo com o ensaio de densidade in situ, com um frasco de areia. Então, escavo aqui um furo, retiro o material, faço aquele processo que vocês devem conhecer, né, devem ter feito isso na disciplina de mecânica do solo, comparo aquilo que está executado com aquilo que foi previsto em campo, em laboratório, com o ensaio de compactação, ou seja, compara a densidade seca máxima de laboratório
né, comparo isso com a densidade de campo, na verdade, o grau de compactação é a densidade de campo com a densidade máxima de laboratório, e aí, se atingiu 100%, eu tenho a indicação de que minha camada foi compactada de acordo com aquilo que foi previsto em projeto, ou de acordo com aquilo que foi previsto no laboratório, com ensaio de compactação. Ah, mas eu tenho uma camada de base que foi ali, sei lá, dimensionada com 30 centímetros. Executa os 30 de uma vez? Recomenda-se que não. A não ser que existam rolos compactadores de peso compatível a essa compactação de camada única de 30 centímetros. Quem vai dizer isso geralmente são os trechos experimentais. Eu precisaria fazer um trecho experimental, simular esse material em campo, jogar o rolo compactador em cima dessa camada, compactar, controlar o número de passadas e aí dizer, ó, realmente se eu tiver aqui 30 centímetros desse material e passar o rolo aqui, sei lá, 12 vezes, eu atinjo o meu grau de compactação. Caso contrário, eu tenho que obedecer o que está previsto nos regramentos, né, nos regulamentos atuais. Então, se eu tenho 30 centímetros, eu executo 2 camadas de 15. E aí, a cada camada de 15 dessa executada, o contratante ele pode dizer, ó, faça uma verificação do grau de compactação a cada 15 de camada granular executada no eixo e nos bordos direito e esquerdo, por exemplo. Então, alternadamente, então faço aqui do lado esquerdo, faço o eixo, faço do lado direito, faço o eixo, faço do lado esquerdo, vou alternando isso a cada estaqueamento ou a cada 100 metros, por exemplo, né, faço essa verificação. Porque, caso contrário, se eu executar 30 centímetros sem um rolo compatível, pode até ser que o grau de compactação me diga que aqui no topo, nos 15 centímetros iniciais, eu tenho uma compactação adequada, né, da sua execução, mas os 15 centímetros finais não. Né, se eu não tiver, mais uma vez, rolos, equipamentos compatíveis para esse fim de execução. Então, pessoal, fechando aqui essa nossa conversa, eu diria que o controle disso aqui, abaixo do revestimento, depois a gente vai ter a possibilidade de detalhar melhor condições específicas aqui de camadas de revestimento, dosagem, execução, dimensionamento. O controle executivo das camadas inferiores de pavimentação, base, subbase, reforço de subleito que são executadas, né, ou subleito que passa ali por uma regularização, né, em algum momento, seja por corte, seja por uma camada que é sobreposta ali para uma determinada regularização. Eu diria que o controle executivo, né, ou antes disso, o controle de dosagem dessas camadas que podem ser estabilizadas, juntamente com o controle executivo dessas camadas, nos dão, né, um sucesso muito favorável no desempenho das nossas obras de pavimentação. Muitas vezes a gente peca, né, por não controlar a umidade e acha que é bobagem, não, tá só 5% a mais, está só 3% a mais do que a umidade ótima prevista. Muitas vezes a gente cria, por exemplo, um solo borrachudo. Não tem água, está faltando, não chegou, vamos compactar. Muitas vezes você não consegue compactar, o solo ele pode ficar fraco, pode ficar instável, né? Pelo não controle de umidade ótima dessas camadas granulares. Então, se eu controlo muito bem, se eu tenho um controle muito efetivo das condições de dosagem, um trabalho muito bem feito em laboratório, um trabalho muito bem feito das condições executivas, se eu não tenho um controle sobre isso, muito certamente vai ser uma superestrutura que tende ao insucesso, vai ser uma infraestrutura que tende a apresentar problemas relativos, por exemplo, a fundamentos permanentes, a fundamentos em trilhas de rota, né, a condições, talvez, aí, de trincamentos precoces no trabalho com solos, eu não tenho um controle satisfatório da sua plasticidade, por exemplo, e aí o pavimento que deveria ali durar 10 anos, 12, 15 anos, né, se a gente trabalhar com camadas granulares muito bem feitas, fiscalizadas, tiver posteriormente um controle da drenagem dessas estruturas, vai ser um pavimento que vai ter certamente algum problema. Do contrário, se eu controlo muito bem isso, desde que foi feito no laboratório, com as questões de dosagem em usina, dosagem de campo, controle a execução em termos de umidade, controle a execução em termos de compactação, verifica os graus de compactação especificados em projeto, certamente vai ser uma obra que vai ter uma superestrutura ali de base, reforço, que vai durar muito tempo. Muitas vezes a gente tem aí relatos, que a gente conhece pavimentos, por exemplo, que tem 20, 30 anos de existência, né, e o que se faz ao longo do tempo, obviamente, é só a reabilitação do seu revestimento, ou seja, troca o revestimento,
faz uma fresagem desse revestimento, porque o revestimento, logicamente, é a camada que vai estar mais suscetível às condições de cargas, de clima, né, e condições outras, e ela vai se oxidar, envelhecer com o tempo, e aí eu preciso trocar. Mas muitas vezes acontece de eu apenas trocar a camada de revestimento, e está ali a base, a subbase, o reforço, o subleito, praticamente estável, né, sem qualquer tipo de defeito, sem grandes, digamos, apresentação de patologias diversas, né, de defeito diverso, e eu faço apenas o controle do meu revestimento. Ou seja, isso deve ter acontecido porque houve, ao longo do tempo, um controle muito favorável, né, do tempo da sua execução, das condições construtivas, né, das condições executivas, e aí por trás, logicamente, tem todo um trabalho de laboratório, tem todo um trabalho de dosagem que também foi feito, e obviamente, está falando isso, mas tem também, mais à frente, condições de drenagem, que devem ser muito bem controladas, né, para que essa superestrutura possa trabalhar e render aquilo que a gente espera dessa superestrutura. Então, fechando em definitivo, controle de laboratório, controle de dosagem, controle de execução, eles são ações que levam ao sucesso ou ao insucesso, dependendo de como é que você controla isso, bem ou mal, dessas superestruturas, tá? Então é isso, né? De minha parte, em termos de execução, é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer, interagir aqui pelo chat ou de viva voz. Professor, Oi, Juan. tem uma pergunta aqui sobre o macadame, certo? A grande maioria dos projetos, como o senhor falou aí, que eu vi também, a maioria sempre usa BGS ou bica corrida, né? O mais usual. Mas teve um projeto particular que eu vi, um projeto que vai ser executado na Bahia, certo? Numa área onde tem muita areia de praia, e nesse projeto específico vai ser utilizado o macadame, certo? E aí eu queria saber se existe alguma situação em que o macadame seco ou hidráulico seja mais recomendado do que o BGS ou do que a bica corrida. O macadame lá vai ser utilizado em subbase, ou é base? Isso. Alguns trechos em base, outros em subbase. Juan, não tem assim uma definição clara de quando é que você utiliza BGS ou macadame. Isso depende muito da oferta de material que você tem próxima à sua implantação rodoviária, né, e a custo. Eu penso que, pelo menos para o que a gente tem trabalhado em termos de projeto, é basicamente isso. O que é mais barato? É trabalhar já uma BGS pronta, usinando, levar para o trecho e fazer essa execução, ou trabalhar com macadame. Eu tenho aqui uma oferta de material britado e eu não tenho como usinar, eu não tenho como ter um controle muito rigoroso no que diz respeito a essa granulometria ou algo dessa natureza, então eu vou trabalhar com macadame. Pode ser feito também. Não existem, pelo menos nunca vi, restrições de utilizar macadame em determinada situação, ou brita graduada simples em outra situação. Isso depende muito do planejamento que você tenha, né, para essa execução, diante daquilo que você dispõe em termos de material, né, e em termos de condições de custo. É mais barato para mim executar nesse segmento aqui, sei lá, da estaca 0 à estaca 500, um trecho de macadame, porque bem aqui eu tenho uma jazida, eu consigo ali extrair material, uma pedreira que consiga me fornecer material, que eu consigo explorar num custo menor, mas a partir daqui já fica caro, porque transportar o macadame dali para executar já fica mais caro para mim do que se eu for trabalhar com a BGS, porque a partir dali eu já tenho uma usina que consegue processar a BGS de maneira mais fácil, mais barata. Uma outra questão também que pode ser levada em consideração pode ser, por exemplo, a própria execução, né? É muito mais, digamos, fácil você pegar um material que já está pronto, usinado, dosado, né, adequadamente, pelo menos em tese, está dosado adequadamente, e você simplesmente chegar com esse material pronto, apenas lançar esse material no trecho, espalhar e compactar a BGS. Então, se você vou comprar a BGS, o fornecedor já me entrega isso no ponto. Então, eu tenho que levar em consideração isso. Macadame não. Macadame eu tenho que pegar uma primeira camada de material graúdo, tenho que espalhar esse material ali, uma camada de base, por exemplo. Então, vou espalhar em cima da subbase, vou fazer ali uma certa estabilização para adequar bem os grãos maiores ali, aquela camada graúda, em cima da minha base, vou fazer essa regularização aqui e tal. Depois eu venho com ele, com material de enchimento, né, ou com água, o hidráulico a seco, lanço aqui em cima dessa camada, promovo aqui uma
uma compressão, então tem uma segunda, digamos, mobilização de equipe, de material, faça a compressão desses grãos miúdos, faça uma análise, então isso também tem que ser verificado, né? Se isso não vai, por exemplo, influenciar na sua questão de execução, produtividade. Então, são aspectos que devem ser levados em consideração. Mas, assim, em resumo, ambos os materiais são muito bons, apresentam boas capacidades de suporte, baixas expansões, né? O que precisa ser visto aí é com você, né, na sua obra, ver as questões de planejamento, de execução, de produtividade e, sobretudo, de custo, né? Então, seria mais ou menos por aí. Entendi, professor. Obrigado. Nada, mano. Mais alguém, pessoal? Não? Nenhuma pergunta? Uma coisa aqui pelo chat. O Matheus perguntou, material macadame geralmente tem granometria uniforme? Geralmente sim, Matheus, as camadas, né? Então, se você colocar ali a primeira camada de material graúdo, você vai ter ali pedras que, sei lá, tem alguma coisa em torno de, vamos lá, pedra de mão, né? Alguma coisa ali em torno de 10 centímetros, 8 centímetros. Geralmente elas têm mais ou menos uma constituição uniforme, né? Você vai ver que, no caso do macadame, você vai ter faixas a serem trabalhadas, são 3 faixas, então você vai ter ali materiais graúdos que podem chegar a 100 milímetros, né? 10 centímetros, 7,5 centímetros, por exemplo. Então, são materiais que geralmente têm mais ou menos essa constituição em termos de granulometria. E a segunda camada também de cimento, ela vai apresentar mais ou menos, digamos assim, uma granulometria de material uniforme. Então, a mesma constituição, e vai travar ali para poder você garantir esse travamento, né? Seja com água, seja seco. Mas, em termos de granulometria, tudo isso está especificado nas normas aí, DENIT, DRs, prefeitura, no caso aqui nosso Ceará, SOP, né, dentre outros. Então, o obedecimento disso garante que eu tenha camadas que apresentem posteriormente boas capacidades de suporte, resistência, baixas expansões, tudo isso, como a gente já falou, que influencia o desempenho do nosso pavimento. Perguntas, pessoal? Não? Bom, então é isso, né? É só mostrar aqui rapidamente, para a gente efetivamente encerrar essa parte de execução, só mostrar aqui um vídeo simples de uma execução, de uma estabilização aqui de camada granular. Vocês podem encontrar vários vídeos aí pelo YouTube e mais vezes, mas aqui é uma estabilização de camada simples, uma pequena estabilização aqui de um trecho rodoviário de base, né? Então, o material já foi lançado, já foi espalhado, o manipulador está fazendo aqui um novo espalhamento aqui da camada, fazendo uma espécie de tombamento, que a gente chama no trecho. Então, a moto-niveladora, em alguns casos, a depender da situação, ela pode utilizar o escarificador aqui para revolver também, soltar um pouco o material, mas o que está sendo feito aqui é a utilização, né, da pá, aqui, da moto-niveladora, para fazer um certo arrasto do material, tombamento, mistura propriamente, para garantir isso aí. E depois, se verifica a condição de umidade, então tem que ter uma equipe aqui sempre verificando, né, a condição aqui de umidade do trecho, verificando se esse material está sendo colocado na umidade ótima, né, isso é feito geralmente com speed, através do método speed, então isso é feito, né, desse modo. Vocês vão encontrar diversos vídeos aí dessas estabilizações. Depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar, por exemplo, como é que a gente faz isso com material coesivo, né, como é que eu faço isso com a mistura de solo-cimento, solo-cal, né, dentre outras utilizações de materiais para a constituição de base e subbase. Tá? Então é isso, eu fico por aqui, eu não tenho mais nada a acrescentar, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer para algum detalhamento. Vou passar a bola aí novamente para a Sueli fazer o fechamento aí desse conteúdo. Obrigado, pessoal. Bom, então é isso, gente. Eu peço que vocês acessem o canal que o Bruno está coordenando. Então, tem diversos vídeos, a gente está tentando alimentar ao longo da semana, com algumas coisas interessantes, alguns a gente está produzindo. E acho que é isso. Na próxima semana, então, a gente finaliza essa parte de camadas granulares, vamos falar especialmente da dosagem do solo-cimento, e isso se reflete para o solo cal, o solo estabilizado granulometricamente.
e a gente deve finalizar com a parte de imprimação. E lembrar que de hoje a 15 dias nós temos nossa primeira avaliação. A gente está pensando ainda como é que vai ser, mas provavelmente a gente vai elaborar no Google Forms e vai estar mandando para vocês num tempo específico, tá? Então é só para vocês irem pensando. Uma coisa que eu andei pensando esses dias, ainda nem compartilhei isso com o web, na verdade. Acho que vocês podem estar nos encaminhando questões elaboradas por vocês. Eu pensei numa hipótese, isso ainda tem que fechar com o pessoal, da gente poder utilizar, de repente, 20%, 30% dessas questões que vocês mesmos elaboram e mandam para a gente. Desde que sejam questões bem formuladas, né, que não sejam questões muito triviais. Mas é isso, acho que na próxima semana a gente dá mais instruções e, enfim, mantenham-se coesos, estudando. No finalzinho da aula, a gente eu coloquei, até desculpa, eu vou colocar aqui umas dicas de estudo para a quarentena, e, de repente, os conselhos servem para alguns de vocês, de tentar criar uma rotina, de tentar estabelecer, né, uma metodologia de estudo e de divertimento também, na medida do possível. Pois é isso, fiquem em paz, fiquem com Deus, e na próxima semana a gente se encontra aqui de novo às 8 horas.